Saúdo a todos que nos assistem, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós realizamos este momento de meditação em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Elton, da comunidade luterana em Petrópolis, e gostaria de refletir com vocês sobre as palavras de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, que diz: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Nós sabemos que a nossa vida é cheia de surpresas, pois nós não sabemos como vai ser o nosso futuro. Quando nós estamos bem, ficamos preocupados e perguntamos: até quando vou ficar tão bem assim? Quando as coisas vão mal, nós também nos preocupamos e perguntamos: até quando? O ditado popular, não há bem que sempre dure e não há mal que nunca acabe, se aplica de forma perfeita à nossa vida. E assim também foi na história do povo de Israel. No livro do profeta Jeremias, Deus fala ao povo de Israel no exílio da Babilônia. Precisamos imaginar o que está acontecendo na vida daquelas pessoas, levadas contra a vontade, pela força, pelos inimigos da sua terra natal, para um novo lugar, totalmente desconhecido, do seu lar para um lugar estranho. E os israelitas também se perguntavam: até quando? Não havia uma expectativa de uma mudança imediata na situação, pois o Império Babilônico era muito poderoso. E o que esperavam ouvir os israelitas de Deus? Esperavam ouvir de Deus ou de um profeta enviado por Deus de que aquela situação iria passar logo, de que Deus iria interferir na história e mudar aquilo que estava acontecendo e trazer de volta esses israelitas cativos. Mas Deus não diz isso. Ele diz o contrário para os israelitas. Ele diz: construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas, comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos, trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Estas, as palavras de Deus para as pessoas exiladas do povo de Israel. E podemos então pensar: quanto tempo leva uma árvore para crescer e dar fruto? Quanto tempo leva para que os filhos dos israelitas cresçam, tenham filhos, e esses cresçam e novamente tenham filhos? São 2 gerações. Isto leva muito tempo. 40 anos talvez, ou mais. Então Deus diz: o tempo de exílio vai demorar. E não é isto que o povo de Israel quer ouvir. É preciso que eles tenham paciência e façam o melhor possível para uma boa qualidade de vida, mesmo lá em solo estrangeiro, em meio aos inimigos. Plantar árvores, fazer casas e assim construir uma vida, orar pela paz da cidade,
fazer com que a vida seja o melhor possível, mesmo em situação adversa. É isto que Deus quer dizer. E o amanhã pertence a Ele. É necessário construir o hoje. E em meio à pandemia, Deus diz a mesma coisa para nós. Tenhamos paciência. Façamos o melhor para uma boa qualidade de vida em meio à pandemia. Ajudemos uns aos outros. E assim, olhemos para o futuro com esperança. Talvez a pandemia não passe de forma tão rápida. Talvez leve pouco tempo ou muito tempo. Nós queremos que Deus haja na história da humanidade. Nós queremos que Deus resolva tudo como num passe de mágica. Mas a realidade da nossa vida não é assim. O que Deus fez com o povo de Israel foi dar forças e esperança para enfrentar a situação adversa. E é isso que Deus faz conosco também. Ele nos dá força, Ele nos dá esperança em meio à adversidade, em meio à pandemia. Mas a palavra final de Deus não foi somente essa, de construam a sua vida lá no exílio, ou seja, faça o melhor possível em meio à pandemia. A palavra final de Deus foi a que ouvimos no início. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. E é isto que Deus fala para nós também em meio à pandemia. Quanto tempo ela vai durar? Não sabemos, mas olhamos para o futuro com esta esperança que Deus nos dá. Prosperidade e não desgraça. Um futuro bom para nós. Que busquemos em Deus a força para enfrentar a adversidade e a esperança para seguir adiante. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras do profeta Jeremias. Tuas palavras que vêm até nós são, por vezes, também palavras duras que nos fazem ver que uma situação de dificuldade na vida e na história da humanidade não passa de forma instantânea, que é preciso ter paciência. Mas nós te agradecemos, sobretudo, pela palavra de esperança que tu dás a nós, que tudo vai passar e que tu ajudarás a construir um futuro com prosperidade e não com desgraça. E que essa esperança que tu nos dás possa nos ajudar a caminhar e a fazer o melhor hoje. Em nome de Cristo. Amém. E assim eu peço que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça convosco e vos dê esperança e força para lutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.